Pai, é uma alegria para nós estarmos aqui prontos para ouvirmos a voz do Senhor, através da exposição da Tua Palavra. O Rogério vai transmitir aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração, mas quem fala em cada coração é somente o Espírito Santo. E nós te pedimos ao Espírito, traga para cada um de nós aquilo que precisamos ouvir nessa manhã, experimentar, ser transformados a partir dessa palavra. E tudo isso seja para o louvor e a adoração ao Teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, queridos e queridas, irmãos em Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e vamos fazer a leitura a partir do verso 5 até o verso 9. Evangelho de Lucas, capítulo 11, dos versos 5 a 9. E com esse texto nós vamos ter a oportunidade nessa manhã de aprender sobre a oração. O título do sermão é esse: Aprendendo sobre a Oração. O texto diz assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Irmãos, acredito que talvez todos nós aqui conheçamos quem é Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um dos maiores líderes de todos os tempos, e foi um líder dos nossos dias. E ele recebeu centenas de condecorações em todo o mundo, mas antes dele ser presidente da África do Sul, ele ficou 27 anos preso. E Nelson Mandela morreu em 2013, e todos nós vimos pela televisão o tanto de presidentes e líderes mundiais que estavam lá. Tamanha foi a relevância da liderança de Nelson Mandela na África do Sul. Nelson Mandela escreveu um livro chamado Diálogos que Tive Comigo. Durante esse tempo todo, todos esses anos em que ele esteve preso, a prisão leva o homem a uma reflexão profunda, e ele relata um episódio da vida dele, em que ele era estudante. E ele diz assim: Cheguei a Joanesburgo no início dos anos 1940, fiquei em Township, de Alexandria, e fiquei muito amigo dele, porque seu pai tinha uma mercearia. Era despenseiro da igreja metodista e cuidou de mim, Mandela contando, porque eu estava em dificuldades e sempre esse dono da mercearia me dava comida. O que a gente vê é Nelson Mandela, ainda jovem estudante, utilizando da amizade que ele tinha, do pai do amigo dele, que era o dono de uma mercearia e lhe dava comida. E Nelson Mandela usa essa situação para ser abençoado e ser alimentado. Então, Nelson Mandela aproveita essa oportunidade. Talvez o dono da mercearia em algum momento tenha se sentido incomodado, tenha considerado inoportuno. Mas o fato é que anos depois a gente vê uma África inteira sendo beneficiada, aproveitando a oportunidade de ter um líder como foi Nelson Mandela. E esse texto que nós lemos, ele fala de 2 coisas. Ele fala de amizade e fala de importunação. E a situação que dá margem a Jesus explicar isso sobre a oração é porque Jesus estava orando, e a gente vê isso no início desse capítulo 11, e um dos discípulos
vendo que Jesus orava, lhe pergunta: Senhor, ele pede, Senhor, ensina-nos a orar. Eu sei por mim e pelos anos de igreja que todos nós temos esse pedido para o Senhor. Sejamos novos na fé ou já maduros na fé. Senhor, ensina-nos a orar. Porque nós temos momentos em que estamos bem na vida de oração, mas nós temos também momentos difíceis. Então, essa é um pedido sempre relevante. Senhor, ensina-nos a orar. Então, esse trecho é extremamente precioso para nós hoje, porque ele é bastante atual e relevante, porque nós continuamos pedindo, necessitando do Senhor para nos ensinar a orar. E o primeiro ponto desse sermão é: amigos serão inoportunos em algum momento. Amigos, ainda que amigos, serão inoportunos em algum momento. O verso 8 que nós lemos diz assim: digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Gente, nós sabemos que a amizade é um tesouro, é um dos grandes bens que nós temos nessa vida. E se em determinado momento nós somos ajudados por um amigo, nós também precisamos pensar que em outro momento nós vamos ajudar um amigo que nos importuna. E essa situação de inoportunidade é uma das características que ocorre em razão desse mundo caído, da nossa situação caída. Decorre do fato de sermos pecadores. Nós somos pecadores, é assim que a palavra de Deus nos diz. E nós temos necessidade. E essas necessidades, elas não são programadas, não estão ordenadas na agenda. Elas surgem e as pessoas que a gente procura, em primeiro lugar, geralmente, são os amigos. Se a gente não quiser ser importunado, nós vamos nos isolar desse mundo para que os nossos amigos não nos procurem. Aliás, a gente nem vai ter amigo. E se a gente pensar onde é que não tem amizade, isso acontece, por exemplo, no inferno. No inferno não tem amigo. E aí a gente começa a pensar, de fato, lá é um lugar muito triste. É primeiro triste essencialmente porque Deus não está lá. É triste também porque lá não existe amigo. E nós vamos vendo que a amizade é um tesouro enorme. As pessoas que se afastam, às vezes por trabalho, por outras necessidades, e mudam da cidade natal ou do convívio com os amigos e com os familiares, mais ainda fixam na mente, no coração, qual é o valor de um amigo. Então, nós, de fato, necessitamos ter amigos. Mas, como eu lhe disse, por esse mundo ser um mundo caído de dificuldades, esses amigos também vão nos incomodar em algum momento. E Jesus, no ministério dele, sabia disso. Em determinado momento, quando Jairo, um dos principais da sinagoga, procura Jesus, porque a filha dele estava à beira da morte, e ele pede socorro a Jesus, e Jesus, insistentemente, socorro a Jesus, e Jesus se dispõe a ir à casa dele. E no caminho, um dos servos de Jairo chega para ele e diz assim: não importunes o mestre, porque a menina já morreu. Então Jesus sabia o que era importunação no ministério dele. Lidar dia a dia com as pessoas, ele tinha essa importunação. E o que esse Jesus, que sabe o que é importunação, está nos dizendo hoje, por esse texto, é para que nós o importunemos de forma respeitosa, nós o importunemos como amigo. E é isso que o texto diz. E aqui na igreja, durante vários anos, nós tínhamos um grupo chamado Jovens Adultos, e nos reuníamos semanalmente, todas as quintas-feiras. E um desses amigos com quem eu convivi durante vários anos, agora menos, mas convivi durante vários anos constantemente, e às quintas-feiras era frequente,
Teve uma vez que a gente fez um acampamento da igreja, cheio de atividades, e a gente na equipe corre para lá, corre para cá, organiza isso, resolve problemas, resolvemos importunações, e me colocaram dessa vez no quarto desse amigo. Só que o que acontece? Esse amigo é um dos que mais trabalham aqui na igreja que eu conheço. Às vezes em que eu penso que estou trabalhando muito e lembro dele e falo assim, eu não estou trabalhando muito. Rogério, você não está trabalhando muito, tem muito mais serviço. E o fato é que, eu estando no quarto desse amigo, o que acontece? Ele é o último a dormir e o primeiro a acordar. Então, corre aquela coisa toda, fui para o quarto procurando dormir, e já tarde chega esse meu amigo. Aí você está quase cochilando, acorda, por mais educado que o amigo seja, tem que acender um pouquinho a luz, mexe na mala, mexe no plástico, abre a torneira, essas coisas todas. O fato é que você não consegue dormir. E aí tudo bem, acalma, as coisas vão se assentando, finalmente você consegue ser o último a dormir no acampamento, mas como esse amigo trabalha muito, ele é o primeiro a levantar. Então, lá cedo no quarto, tchac, 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 começa barulho, abre malha, que negócio. Então, efetivamente, essas boas, essas preciosas amizades, elas vão chegar algum dia para a gente e vão gerar esse incômodo. Mas a gente sabe, como nesse exemplo desse amigo que eu dei, que são amigos de fato e que, ainda que eles incomodem de alguma forma, o convívio com eles é precioso. O apoio que eles nos dão é extremamente precioso. Então, se é uma realidade que amigo incomoda, nós precisamos compreender que é, ao mesmo tempo, um tesouro, porque tem dias em que eles vão precisar do nosso socorro, mas haverá dias em que nós necessitaremos do socorro deles. E se isso é uma realidade para a gente, de ter amigos e amigos que incomodam, isso não é diferente para Deus Pai. E o segundo ponto desse sermão hoje é Deus e seus amigos inoportunos. Repetindo, é Deus e seus amigos inoportunos. A gente lê na carta de Tiago assim: ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. E o primeiro esclarecimento que a gente precisa ter aqui é que Abraão não foi chamado amigo de Deus porque ele era muito legal, ou muito bacana, ou era uma pessoa muito dedicada, ou era o mais responsável dessa comunidade, o que mais trabalhava nessa comunidade. Não é por isso que Abraão foi chamado amigo de Deus. O fato é que Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele creu em Deus. Foi por causa da fé, foi por causa dele acreditar em Deus que ele foi chamado amigo de Deus. E daí, quem quiser acompanhar em Gênesis 18, nós temos um relato de como era essa relação de Abraão com Deus. Mas primeiro nós precisamos saber que nós somos chamados amigos de Deus não pelo que a gente faz, mas pelo fato de crermos em Jesus Cristo. Essa é a principal questão. As coisas que vão acontecer depois, elas são consequências da maturidade ou da relação que nós teremos com Deus. E Gênesis 18 relata de forma muito detalhada como era essa relação de Abraão com Deus, um homem que tinha uma amizade madura com Deus. Em determinado momento, chegou diante de Abraão Deus e 2 anjos, e eles relatam o que haveria de acontecer, e Deus ainda diz assim: por acaso eu vou ocultar de Abraão as coisas que eu vou fazer, porque ele vai ser o pai de uma grande nação. E por isso Deus conta a ele o que estava pensando. E daí inicia um diálogo que mostra como era essa amizade madura de Abraão com Deus. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se ele disse: destruirás o justo com o ímpio?
se houver porventura 50 justos na cidade? E pulando um pouco no verso 26, então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Adiante, disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor. Eu, que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. E Abraão, por ter uma amizade com Deus, segue insistindo. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu Deus, dizendo: não o farei por amor dos 40. E essa amizade vai sendo insistente e inoportuna. Insistiu Abraão: Senhor, não se ire, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Gente, é inoportuno de fato. Abraão continua insistindo com Deus. Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. E Abraão segue insistindo. Não se ire o Senhor. A gente vai observando que essa maturidade, ao mesmo tempo que o amigo tem essa coragem, tem esse privilégio de estar diante do Senhor, mas ele também faz isso ao mesmo tempo com respeito. Ele diz: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Amigos de verdade têm coragem de conversar com Deus. Como tinha dito no início, Abraão é considerado amigo de Deus não pelo que ele faz, mas por causa da fé. O que nós lemos aqui é um relato de uma amizade madura que vai acontecendo depois desse momento de fé. Mas a amizade é dessa forma. Abraão incomodou a Deus de forma respeitosa e continuou sendo chamado amigo de Deus. Nós temos também um outro exemplo de amigo inoportuno de Deus, que é Moisés. E o texto de Êxodo 33, 11 diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. E nós sabemos que, em determinado momento, Deus queria destruir todo o seu povo, porque era um povo extremamente rebelde, como nós o somos. E Moisés intercede por esse povo e chega a um momento e fala assim: Senhor, então o Senhor me exclua também do seu povo. E Deus dá uma dura, chama a atenção de Moisés e diz: eu vou fazer as coisas como eu desejar que eu fazer. Mas o fato é que Moisés insiste, Moisés intervém pelo povo. E ele faz isso e ao mesmo tempo Deus conversa com ele face a face, como quem fala com um amigo. E assim nós vemos que nós temos amigos que são inoportunos, nós importunamos os nossos amigos, mas também Deus tem amigos assim. Deus também tem amigos que o importunam. E daí, partindo para o terceiro ponto do nosso sermão, é que lembre-se que Jesus, Ele nos chama de amigo e nos diz que devemos orar. Repetindo, lembre-se que Jesus nos chama de amigos e nos diz que devemos orar. Isso responde à indagação inicial do sermão do servo que pergunta como é que se deve orar. A gente deve buscar ao Senhor que nos conta o que Ele faz, e Ele nos conta o que Ele faz através da palavra dEle, e nós devemos insistir com Ele e devemos orar. E uma dúvida que pode acontecer conosco é o seguinte: tá bom, você já falou de Abraão, de Moisés, eles são
pessoas diferentes, eles são o máximo. E nós ficarmos imaginando que, para a gente aqui, na igreja de Brasília, com as nossas atividades corriqueiras, com as necessidades que a gente tem no dia a dia, as nossas dificuldades, a correria com família, correria com estudo, correria com trabalho, a gente pode achar que não, essa questão de oração é uma questão para pessoas grandes, para pessoas importantes, é só para diretoria isso aqui. Gente, mas a verdade não é essa. O que Jesus nos diz é que nós somos amigos dele e que nós devemos orar e que nós devemos importunar. Deus tinha amigos assim e ele fala, eu vou contar para Abraão o que eu vou fazer. E se Deus Pai faz isso, Deus Filho continua agindo da mesma forma. Ele nos chama de amigo porque ele diz, o servo não sabe o que o Senhor vai fazer, mas o amigo sabe. E Jesus nos trata de fato como amigos. Então, duas questões extremamente importantes. Não é pelo que a gente faz que Jesus vai nos tratar como amigos, é porque Ele nos trata como amigos, porque nós cremos nele. Ele nos trata como amigos e Ele nos diz para orar. Então, não adianta a gente querer arranjar alguma desculpa. A turma durona dizer, não, isso aqui é só para a diretoria, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com oração. Não, é para a gente casca grossa, é para a gente durona, de coração duro. Jesus diz para nós assim, você é meu amigo, eu já fiz assim. E Ele diz para nós, você deve orar. Essa palavra é também para quem é mais sensível na alma e fica pensando, não, Deus não me ama, eu não sou querido do Senhor, eu não sou amigo, isso é só para aquelas pessoas legais que oram. Não, para essas pessoas, gente, não adianta ficar com mimimi ou querendo fugir. Jesus nos diz que somos amigo dele. Ele aguenta o importuno que nós podemos fazer com ele. Então, nós somos amigos dele e nós devemos orar. Então, a gente vai seguindo, aprendendo sobre a oração, e esses são os 3 pontos nessa mensagem de hoje. Nós aprendemos sobre a oração, nós aprendemos que amigos são inoportunos, nós aprendemos que Deus tem amigos inoportunos, nós aprendemos que Jesus nos chama de amigos e nos diz para orar. E se alguns aqui hoje ainda não se convenceram sobre essa questão, o que nós vamos ver é que, de certa forma, Jesus também é inoportuno. Quando dizem para Jesus que Lázaro morreu, Jesus fala assim, ele apenas dorme, e nós vamos lá acordá-lo. Gente, já viu uma coisa mais inoportuna do que ser acordado? Dormindo domingo à tarde, depois de uma semana extremamente cansativa, na hora que você consegue pegar no sono, que as crianças quietam, que os meninos param de gritar em algum lugar, que o vizinho para de tocar corneta, os flamenguistas param de ficar gritando e algumas coisas semelhantes, na hora que você consegue dormir, aí você esqueceu por acaso o telefone do lado e trim, quem é? O amigo, para te acordar do sono de domingo. E Jesus diz, nós vamos lá acordar Lázaro. E o que a gente vê de forma maravilhosa é ter esse amigo Jesus. Porque assim como Jesus fez com Lázaro e o acordou, o ressuscitou, Jesus fez conosco um dia. Porque nós estávamos mortos em nossos pecados e afastados diante de Deus. E Jesus é esse amigo maravilhoso. Ele nos incomoda com a vida. Ele nos incomoda com a ressurreição. Ele é, de fato, o nosso parâmetro de amizade. É um parâmetro para nós de senhorio, parâmetro de quem é Deus Filho. E Jesus faz isso por nós e Ele nos ensina. Lembrem-se, Jesus já nos chama de amigo e Jesus nos diz para orar. E Ele nos incomoda, Ele
intercede por nós e ora por nós. O texto de 1 Coríntios 15, 20 diz que o próprio Jesus, ele é a primícia dos que dormem. E ele ressuscitou primeiro para que nós também fôssemos ressuscitados, seguindo ele. E essa é a mensagem que a gente extrai desse texto maravilhoso. Nós compreendemos que somos amigos de Jesus e que devemos nos socorrer dele, ainda que sejamos inoportunos. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, obrigado pela palavra que o Senhor disse um dia para os teus discípulos, de forma bem próxima, olhando para os olhos deles, ó Senhor, para que eles compreendessem que Tu és amigo deles e que eles eram amigos do Senhor. E essa mesma palavra nos diz hoje também, Senhor, que Tu és nosso amigo e que nós devemos Te buscar. O Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor o trouxe para a vida e assim o Senhor faz conosco. Muito obrigado, Senhor. Perdoa a nossa incredulidade, Senhor. Enche-nos da presença do Senhor. Concede-nos o privilégio de amadurecermos a amizade com o Senhor, porque Tu és maravilhoso e é um privilégio caminharmos com o Senhor. Assim nós clamamos a Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu fazes infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E certamente entre nós aqui ocorrem muitos pedidos, Senhor Deus, de vários tipos de pedidos, Senhor. E assim como o texto diz, para nós importunarmos, nós nos achegamos assim diante do Senhor. Socorre-nos, ó Senhor. Mostra a graça do Senhor. A graça do Senhor, Deus. Para a gente compreender que viemos aqui para prestar um culto ao Senhor e sermos socorridos pelo Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.